Olá pessoal, vim trazer para vocês uma novidade, um estudo que foi publicado hoje na revista Ergonomics, que trata do trabalho em pé estático comparado ao trabalho em que as pessoas fazem caminhando. Esse estudo se chama Physiological Changes During Prolonged Standing and Walking, Considering Age, Gender and Work Experience, que significa as mudanças fisiológicas durante um estado de pé prolongado e caminhando, considerando a idade, o gênero e a experiência de trabalho. Esse estudo foi feito, obviamente, porque nós sabemos que quando você tem um trabalho em pé estático, isso está associado a maior ocorrência de desconfortos e de distúrbios osteomusculares, principalmente em membros inferiores e coluna, e que o trabalho em pé possui uma relação muito significativa com varizes e com insuficiência venosa. O que esse estudo mostrou, a princípio, foi de que o edema ele se desenvolve no trabalho em pé estático, porém ele é prevenido quando você trabalha caminhando. Isso corroborou com outros estudos que nós já imaginávamos, porque quando você caminha, você utiliza o seu músculo como uma bomba para o retorno venoso. Agora, o que esse estudo mostrou e que é uma novidade muito interessante é de que o aumento do volume para a formação desse edema na sua perna, ele ocorre aproximadamente após 110, 120 minutos de trabalho em pé estático. Ou seja, após 2 horas de trabalho é quando você tem um aumento significativo desse edema. O que eles fizeram então foi, depois de 2 horas, pegaram essas pessoas e colocaram sentadas. E eles viram que esse edema reduzia de maneira significativa após 1 hora sentado. Então, olha só que legal, a partir de agora a gente começa a formar, então, um protocolo que você pode ter para o rodízio de atividades em pé e sentado dentro de uma linha de produção. Eu fiz um trabalho uma vez na Polônia, e na Polônia existe uma lei de que as pessoas que trabalham em pé precisam ter a oportunidade de realizar também um trabalho sentado. E nós mudamos a linha de produção para colocar um trabalho sentado para esses trabalhadores, porém nós não tínhamos ideia na época de qual seria a proporção, quanto tempo de trabalho em pé para tempo de trabalho sentado, e agora nós temos essa proporção aqui, uma ideia dela, de 2 por 1, 2 horas de trabalho em pé para 1 hora de trabalho sentado. Uma outra coisa legal é que você pode pensar, então, em inserir a ginástica laboral ou as pausas depois de 2 horas de trabalho. Então, você já começa a pensar que certas medidas administrativas podem existir depois de 2 horas do trabalho em pé estático. Uma outra coisa interessantíssima desse estudo é que ele mostrou que se você caminhar a um máximo de 2,3 km por hora, você previne o desenvolvimento de edema na perna. Então, se você tem uma linha em que o sistema do rabbit chasing, que a pessoa fica caminhando para produzir cada uma das peças, qual a velocidade máxima que ela deve caminhar? 2,3 km por hora vai fazer com que a pessoa tenha a prevenção da formação do edema. Uma coisa importante é que não houve influência de sexo, não houve influência de idade, não houve influência de experiência das pessoas. Então, isso se aplica para todos os trabalhadores. Com relação à fadiga, esse estudo mostrou que para ambos os grupos, tanto em pé quanto que caminha, eles tinham um aumento da fadiga depois de 30 minutos do início do trabalho, tinha um pico de fadiga depois de 30 minutos do término do trabalho, que poderia se prolongar até 1 hora ou mais do término do trabalho. A grande questão é, as pessoas que fizeram o trabalho caminhando tiveram uma intensidade de fadiga menor comparado às pessoas que faziam o trabalho em pé estático. E o mais legal é que quando você trabalhava caminhando, houve uma redução na fadiga e uma redução no edema que foi mais significativa do que se você trabalhasse com um tapete antifadiga, por exemplo, superfícies instáveis. Então, o que esse artigo nos traz de novidade? Primeiro, uma proporção de 2 para 1, ou seja, depois de 2 horas de trabalho estático em pé, você tem aí um aumento do edema. Ele traz de maneira importante também que você caminhar a 2,3 km por hora previne a formação de edema e previne a fadiga de membros inferiores, ou ao menos reduz comparado ao grupo que está em pé estático. Espero que você tenha gostado desse vídeo. Se gostou, deixe o seu like, curta o nosso canal no YouTube, PHD Saúde Corporativa, se inscreva no canal. Eu sou o Ricardo Massola, um grande abraço e até a próxima.